Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya, Namo Gurubhye, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya, Namo Gurubhye, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya, Namo Triratnaya, Lucho Zampo Pelgyuta Shipa, Tucentem Petrileya Noda, Pelgedro Lozampe Zepacen, Palden la Mehesha Blasowade, Oma Guru, Vajradhara, Sumati Muni, Shahasane Kama, Uttavadanye, Sri Bhadra Vasamanya, Sawasidi Hu, Pakya Kekudan, Dagilu, Pakya Kesundan Dagina, Pakya Ketudan Dagi, Danye Mechitu Jingilo, Makya Kekudan Dagilu, Makya Kesundan Dagina, Makya Ketu Dagi, Danye Mechitu Jingilo. Okay, so let's continue talking about white Heruka, okay? Então vamos continuar a falar de Heruka branco. Okay, I just put up there, this is like the sadhana of white Heruka of Yangchen Drapa Dorje. Okay, just to show you a little bit like my world, let's say, yeah? So that's what the sadhana we were working with looks like, yeah? Like Tibetan wood block, yeah? And then we retype and then we translate and, you know. Então ela está projetando essa sadhana em tibetano, que, né, que é a sadhana original, que é como a sadhana original, que é nesse estilo tibetano, que It's like they make on bits of wood, yeah? They carve backwards and they have like blocks like that and they go shh, shh, yeah? Each page like this, yeah? One by one, yeah? Então eles imprimem isso, né, numas toras, né, de madeira, página por página. Ancient times, okay, they don't do it anymore like this, but this is how they used to do it, yeah? Eles costumavam fazer assim, não fazem mais dessa maneira, né, mas essa maneira antiga, né, de fazer, que é página por página, né, passando assim, umas toras de madeira. See, this mark here is the wood around, yeah? See, the printing block, yeah? Essas marcas que tem em torno são as marcas da própria madeira, né? E aí isso foi impresso, eles traduziram e daí isso chegou na nossa sadhana. Okay, so there you are. And then Rinpoche adds some of his own ideas and we have our beautiful sadhana, okay? Oh, sorry? Then Rinpoche adds some of his special ideas and vision and stuff, and then we have our beautiful Nelso practice, yeah? Então essa é a sadhana original, aí o Rinpoche adicionou, né, algumas coisas especiais, ideias especiais dele e tal, e juntando tudo, chegou nessa sadhana que a gente tem. Okay, one thing I'd like to share with you, I was just thinking about, that in connection with the white Heruka practice, yeah, which you'll receive next week, there's what we call a Chulen practice, taking the essence, okay? So Chulen means like to extract the essence of energy from things, yeah? Então, uma das coisas que ela quer falar dessa conexão especial com a prática, né, de Heruka branco, que a gente vai ter iniciação semana que vem, é essa prática do Chulen.
né? Chulen quer dizer extrair a essência. Of like, okay, so people, I think it's some people in Brazil who made this retreat, no? In Yes. where? In Bahia, no? Yeah. Yeah, sometimes Yeah. Bahia, here, Bahia. many years ago. Yeah. Yes. Yeah, yeah. Promote. Okay, so there's one way to do the Chulen practice where you have this like little pill, you know, like with like flowers and minerals and stuff, where you meditate and you basically you just have that, you know, and some nowadays some juice. Not in olden days, not, but yeah, olden days just these little pills, yeah. And you got like all the energy you needed from these little pills, yeah. This practice was actually made for meditators in like high altitude, yeah. They didn't have much to eat, yeah, so they could eat like, let's say, herbs and things, yeah, okay. Like what was around, so they didn't need to go down the mountain and, you know, go and get more food, yeah, okay. But it can also be used as a healing practice, yeah. Então, a prática do Chulen, talvez alguns aqui já tenham participado desses retiros de Chulen que aconteceram, tem acontecido na Bahia, no Chile, alguns, enfim, que há pouco tempo foram feitos. E nesse retiro, então... Led by Claudio, no? Claudio Cipulo. O Cláudio Cipulo, né, veio da Itália e coordenou, né, conduziu esses retiros, muitas vezes aqui no Brasil. Então, uma das maneiras de fazer esse retiro é com essas pílulas. Você toma essas pílulazinhas, que são feitas de flores, de minerais, e hoje em dia também você se alimenta disso. Na verdade, essas pílulas têm toda a energia necessária, né, para você. Hoje em dia também, né, se toma sucos e algum suco, antigamente não, era só essa pílula mesmo. E isso vem, na verdade... foi feito, né, para os meditadores que viviam em altitudes muito altas, né, porque não tinha muita comida mesmo, eles se alimentavam, vem desse tempo, né, eles se alimentavam de flores, de minerais, do que eles tinham ali, né, em cima da montanha. Então, ela também é considerada uma prática de cura. Okay, but I think nowadays our problem is that they say, you know, that the food we have now, it doesn't have as much energy and nutrition as it used to have, like, let's say, 100 years ago or something, yeah? Because of, I don't know, modern farming practices, pollution and everything. So if we get, I don't know, let's say one juice of, I don't know, orange juice or something, I don't know, whatever, mango juice, it's not the same like 100 years ago, yeah? So I think nowadays, I think we could apply this kind of practice to, anyway, we have to eat, no? So I think it's useful, anyway, have to eat, so better we learn to take the energy from the food that's there, you know, okay? Transform it, yeah, okay? Então, Like, our food needs to recover the energy as well, you know. That's also the way we do, like, you know, Om Ahum, Ayam Ram Lam Bam, Om Ahum on our food, because it really, really needs it in these days, yeah. So a carrot these days is not like a carrot before, yeah, okay. It's less nutritious, yeah. Less energy, yeah. hoje em dia, a nossa comida, ela não tem a mesma energia que a comida tinha há 100 anos atrás, por causa da poluição, enfim, e essas formas modernas de cultivo. Soil exhaustion, we overuse the soil, no? E o solo, né, os solos estão exaustos assim, né, estão desnutridos, exauridos, né, desnutridos, não tem mais, a comida não tem a mesma poder nutricional que tinha o alimento há um século atrás. Por exemplo, se você pegar um copo de suco de laranja, ele é diferente de um copo de suco de laranja de 100 anos atrás. Não vai ter a mesma energia, não vai te nutrir da mesma forma. Então, esse tipo de prática, ele também é útil, porque da mesma forma nós precisamos também regenerar, né, a energia da nossa comida, né, para você regenerar essa energia que vem do alimento. Então, por isso que, por exemplo, sei lá, uma cenoura não tem a mesma energia de antigamente, hoje. Então, por isso que nós fazemos esses mantras antes de comer, Om Ahum, Eyarambam, enfim, para quê? Para regenerar, né, recuperar a energia da comida, do alimento. Okay, anyway, a lot more to say about that, but I don't want to depress you, so... yeah, okay. So anyway, but what I wanted to say is that in the Tibetan
medical book, yeah, the Blue Beryl, text of medicine, yeah. It talks about Chulen, how to do it, yeah, okay. And basically, the meditation of Chulen is like is this Nalso Tantric self-healing, basically, is the point, yeah. It like generating the elements and the 5 Buddhas dissolving into your whatever it is, yeah, okay. So so people are very much fascinated by Chulen, aren't they? Yeah, I think it's very interesting, this practice of rejuvenation. But if you want to rejuvenate yourself, just do Nalso Tantric self-healing, yeah, of which this is a variety, okay? Yeah. Então, no livro tibetano da medicina, está escrito, né, como tem a orientação sobre essa prática do Chulen. Está lá orientado e descrita, né, como se deve fazer essa prática. E o Chulen ele é muito similar à prática de autocura tântrica Nalso. Então, você faz a geração dos 5 elementos e aí os 5 Budas se dissolvem, né, nos elementos. E, então, é muito similar. Ou seja, se você quer rejuvenescer, né, você pode fazer. Hoje em dia as pessoas têm muita fascinação pelo Chulen, mas se você quer isso, você também pode fazer a prática de autocura tântrica. I mean, okay, and it also says like, what does it say? You have to go in it like in a natural place, yeah, clean place, natural with good energy, like in the nature, a clean place, and you shouldn't eat like old food. So basically, don't eat anything from a supermarket, yeah, yeah, with preservatives. Yeah, you have to eat fresh food, yeah, with life. And it says don't have too much salt as well. Yeah? Bom, então, é dito que, então, a orientação é que para fazer o Chulen, você tem que ir para um lugar, assim, de natureza, né, com uma boa energia, e que você não deve comer comida velha, ou seja, você não vai pegar e comprar sua comida lá no supermercado. If possible. Você deve comer comida fresca. O alimento tem que ser fresco e com pouco sal. Okay, anyway, I'm just talking about that because part of this practice is Chulen, actually, of White Haruka. So, okay, no problem. Just do, if you want to do that part, just do self-healing, yeah? Okay. Plus this part of the 5 elements, anyway, it's recovering the energy, okay? Então, ela está falando isso porque dentro da prática do Heruka branco, né, da sadhana que ela mostrou, tem a prática do Chulen. Mas, então, se você quiser fazer a prática do Chulen, você pode fazer a autocura. Okay, let's continue a little bit looking at the practice, yeah? So that then you're ready for next week, okay? Então, vamos continuar olhando aqui a prática para estarmos prontos para a semana que vem. Okay, so we did like gathering back, let's say, gathering back the 5 elements, yeah? Refreshing the energy of the elements, like regrowing our elements, okay? Então, a gente reuniu, né, os 5 elementos e nós, então, regeneramos a energia dos 5 elementos, renovamos a energia dos 5 elementos. Yes? Okay, so then the next 3 parts of the practice is recovering the life energy that's been lost through to, well, this one is energy that's lost, that's disappeared, then through lack of merit, and then through breaking our promises. These are the 3, yeah? The 3 sections, yeah? Recovering energy that's damaged, life energy that's damaged, increasing our merit, and restoring our broken promises, yeah? Então agora vem a próxima parte, né, da sadhana, que são 3 partes, que para regenerar, recuperar a nossa energia vital, né, em 3 partes. Então, recuperar a nossa energia vital que foi perdida, danificada, perdida, né, damaged, né, perdida. Aumentar os nossos méritos, ou seja, a energia vital que foi perdida pelos méritos, por falta de méritos, e restaurar a energia perdida por romper, né, quebrar os nossos compromissos. Okay, so the first one, this will definitely appeal to all of you, I think, because you're all Brazilians. It says, so the first one is when your energy has been stolen by magicians and spirits. Yeah, okay? Because you're in Brazil, no? Okay? So this sort of thing
can happen, yeah? In some places more than others, actually. Okay, so if you feel your energy has been stolen by some malicious person who has done a trabalho, was it trabalho on you? Yes, Yeah? yes. You can get your energy back, yeah, through this practice, yeah? Okay? Então, a primeira parte, né, que é você recuperar a sua energia perdida, é a energia que foi roubada por magia e pelos espíritos, né? Então, isso aqui no Brasil, a gente talvez, né, tem bastante familiaridade, né? This Então, sort of thing. com esse tipo de coisa, a gente conhece. Então, se a gente acha que a nossa energia foi roubada por alguém mal intencionado, que foi lá e fez um trabalho, alguma coisa assim, a gente pode, então, recuperar, né? Pegar de volta essa energia. Actually, I think sometimes we can lose the energy with people who are like very, I don't know, like very... Some people, they really take your energy, you know, like some people, they're very carente, aren't they? Yeah? Like very, and like, I don't know, just listening to them on the phone or something, and then you're feeling exhausted. There are some people like this, yeah? So also that could be the case as well. Some people, they're so needy, let's say, that they need to feed off other people's energies, yeah? And it may be that you like to give your energy, but if you don't feel like it, then you can get it back, yeah? Okay? Yeah? Yeah, so that's another possibility. That also happens, doesn't it, yeah? Yes. Yeah? We have these kind of experiences with people, yeah? Not just here, it's a more common experience all around the world, yeah? Então, tem uma experiência que também você pode perder sua energia, né? Que é mais comum mesmo por todo mundo, no mundo inteiro, que é você, que são algumas pessoas que parece que sugam a sua energia, né? Então, as pessoas muito carentes, às vezes até você de falar com a pessoa pelo telefone, você depois fica exausto, né? Porque essas pessoas, elas precisam, né? Elas se alimentam disso, elas estão tão carentes de energia que elas se alimentam da energia de outras pessoas. E se esse for o caso, então você pode, isso é bem comum, você pode recuperar a sua energia. Yes, com a César. prática. Por exemplo, a energia da raiva de alguém sobre você. Isso é muito comum. Isso afeta seu campo energético. É o streaming. Hello, streaming. Seguinte, por exemplo, uma pessoa que está com muita raiva de você, ela se relaciona de uma maneira raivosa com o princípio raivoso. Isso te tira energia ou não? Ou depende de você, de como você recebe essa raiva? Well, there's all kinds of varieties, no? Isn't there? Yeah. I mean, also, when we feel angry, when we feel nervous, we're losing a lot of energy as well, isn't it? Yeah. Okay. I mean, there's all kinds of varieties. We know this happens, no? Okay. Yes, it's possible. I mean, you know. Yeah. I mean, people, they don't perform a trabalho on you out of compassion, do they? They usually do it out of raiva, no? Yeah. Yeah. Out of anger, it's done this kind of stuff, isn't it? And, yeah. Usually, yeah. Isso falou? Ninguém faz trabalho motivado por compaixão. Ah, sim, sim. Yeah. Sim. Anyway, okay, so this stuff happens. So anyway, what we need to do is Guru Buddha Haruka is above our heads, yeah? Okay? So then go out red lights and all the energy that's lost, your energy that's lost, yeah? Which is bringing you closer to dying, yeah? And getting old and getting sick, it comes back in the form of red lights and nectars, yeah? Yeah, like vital energy, it comes back, yeah? Okay? Okay, and then all this energy flows through you and all the negative energy. It's like Vajrasattva, it's very similar, yeah? You know, like in Vajrasattva, the nectars go through and then dark smoke, ash, dark things, insects. You know, in Vajrasattva meditation, we visualize like this. So it's like the same kind of meditation, yeah? Bom, então a resposta da pergunta é... Na verdade, quando a gente sente raiva, quando nós mesmos sentimos raivas, a gente perde muita energia, né? Então, tudo é possível. Enfim, as pessoas, quando fazem algum trabalho, vamos dizer, para você, elas não fazem motivadas pela compaixão, né? A gente tem que analisar isso também. E, enfim, e essa prática na sadhana está escrito, né, que então de Guru Buddha Heruka, da coroa, né, da cabeça dele, saem essas luzes e néctares que vão todas as direções e reúnem toda a sua energia vital, né, perdida. E então isso volta na forma de luzes e néctares vermelhos, que então
entram no seu corpo, né, preenchem todo o seu corpo, né, através do seu corpo, e similar à prática do Vajrasattva, né, bem parecido, sua negatividade então sai, né, do seu corpo na forma de fumaça escura, enfim, sujeira e Insects. insetos. Bichos. Insetos, bichos. Como na prática de Vajrasattva, peçonhentos. Yeah. Okay, so then it says all our lost lifespan is retrieved. So in the medical teachings and in the Kala Chakra it says we could live up to 100, but possibly that could be like more or less that's the maximum, isn't it? Yeah? But these days many people, they don't live to that, they live to be less, no, because of pollution and stuff. But whatever, when we're born, yeah, we have like, let's say, like a petrol tank, let's say, or not, yeah, of breathing, yeah. We have so many breaths we come into this life with based on our previous karma, yeah. And then as we breathe, it's like we consume them, and when all our life energy is breathed up, we die. It's basically the idea. That's why some people, they just die when they're old, yeah, because they breathed up all their breaths without being sick, yeah. Okay? Uhum. But we can, one is first we want to recover our energy, so whatever like our lifespan is, we feel better, we don't feel completely tired, you know, and sick while, you know, at the time we do have. Yeah? Another thing in the Tibetan tantric healing is that if somebody's like ill, we can extend their life, yeah, okay? If you practice very super well and stuff and do these kind of practices, you can like refill your, let's say, your petrol tank. I shouldn't say that word anymore, it's not environmentally friendly, but you know what I mean? You can refill your energy tank, yeah, okay? Uhum. With life energy, it's possible, yeah? Like, is it too long, Fernanda? No. Okay, for example, one of Rinpoche's sponsors in Kathmandu, no? Seton Gyurme, his mother, yeah, since has a big connection with Rinpoche, that family has a connection with Rinpoche, not this life, not only, but other lives as well, yeah, okay? Like she knew the past life of Rinpoche when she was little, yeah? So, since some years, actually quite a lot of years actually, she had one provision of life. I don't know how old she was supposed to be when she died, but since quite a lot of years Rinpoche was doing like long life extension puja for her, and she keeps on going, no? Yeah? Like more than, I think 20 years, I think. It was actually, you know, Quite well. yes, and very well actually. Sorry, one Setan Gyurme, Rinpoche's like main Setan, that means life holder, yeah, okay? Setan Gyurme, yeah, it means immovable life, yeah, okay? You know, it's like very strong life energy, yeah? Anyways, one of Rinpoche's supporters since the beginning, really, you know, since Rinpoche, since the 1960s, 70s, okay? Yeah? Anyway, his mother, yeah? Uhum. Who's, you know, she's supposed to die a long time ago and she's still going strong and well as a result of this life extension practices, yeah? It is possible, yeah? Okay? Uhum. Bom, então, quando é dito na medicina tibetana que nós poderíamos viver 100 anos, né? Sim, normalmente, mas na maioria das vezes a gente vive menos do que isso, né? Por causa da poluição e tudo mais. Mas quando a gente nasce, a gente vem ao mundo com um número de respirações para essa vida, né? Como se ela falou de um tanque de energia, vamos dizer, né? Como um tanque, né? Um tanque de energia para essa vida que é baseado no nosso karma anterior, né? Que a gente trouxe. Número de respirações. E aí, quando isso acaba, a gente morre, né? Essas respirações acabam, esse número de respirações. Então, a gente pode recuperar essa energia e aumentar o nosso tempo de vida, né? A duração da nossa vida. Se a gente fizer essas práticas super bem feitas, a gente pode até estender a duração, encher, né, o refil desse tanque de energia para encher e aumentar a nossa duração de vida. Então tem essa história desse... True story. Que é uma história verdadeira, né? Essa pessoa existe, é um patrocinador, né, um sponsor do Lama Gangchen, já desde o início, desde a década de 1960, em Katmandu, no Nepal, que
tem uma conexão muito especial, né, a família dele com Lama Gangchen, e a mãe dele, inclusive, conheceu a vida passada, né, do Lama Gangchen quando ela era criança, ela já tem bastante idade, e foi dito para ela que ela tinha lá um tempo de vida X, que ela estava para morrer, que ela ia viver mais tantos anos, tanto tempo, e desde então o Lama Gangchen faz esses pujas para estender, né, puja de longa vida, de extensão de vida, e para ela, e ela já está assim, já passou uns 20 anos desse tempo que tinham dado para ela viver. Né, ela continua viva, bem, e essa é uma história real, então, de que esses pujas funcionam. Like in, let's say, Tibetan Buddhist medicine, let's say if you're sick, first you go to the doctor, yeah? The doctor will say, how's your diet, you know, what's happening in your life, and they check your pulse, yeah? And they see what's wrong with you, and okay, most of the time they'll say you have a problem with wind, bile and phlegm, yeah? The three humours, and probably they'll give you some medicine and say you should change your diet, okay? Então, se você for a um médico tibetano, de medicina tibetana, se você estiver doente, ele vai lá, vai perguntar para você como está a sua vida, o que você come, como é a sua dieta, vai tomar o seu pulso e vai ver para ver o que tem de errado com você. Então, baseado no equilíbrio dos 3 humores, né? Ele vai ver o que está em desequilíbrio, vai te dar algum remédio e vai pedir para você fazer alguma mudança na sua dieta. So, however, if the advice of the Tibetan doctor, he or she, because there's also women Tibetan doctors, yeah? If the advice of the doctor is not working, yeah, okay, and the medicine doesn't, we try and it's not getting better, then they will start to see if there's like a karmic or spiritual cause of the sickness, yeah, okay. This is one of the differences of Tibetan medicine and, like, let's say, our Western medicine, yeah, okay, because we don't consider these things, yeah, we'll have a look in here. Bom, e aí, se o conselho do médico e o remédio que ele deu não funcionarem, né, não estiverem curando a sua doença, então o médico ele vai partir para uma outra coisa, que ele vai buscar as causas kármicas e espirituais da sua doença. Né? E nesse ponto, isso é bem diferente da abordagem que a gente tem na medicina ocidental. So, exactly this, they consider that you can, become sick, incurably sick, because of, one is like losing your energy because somebody else has taken it, yeah? Or B, because we have lost our merit, yeah, lost our positive energy, yeah, or C, because we have broken a promise, yeah. So then the advice they give is very much based on that, the healing method, yeah. Okay, and this puja is a good example of this kind of Tibetan tantric healing method, yeah. Então, se você está com uma doença assim incurável, né, que não foi curada pelo remédio, pelo que o médico falou, ele vai procurar, então, essa causa que vai ser alguém, então, roubou a sua energia, alguma coisa roubou a sua energia, ou você perdeu os seus méritos, né, ou você quebrou algum compromisso, né. Então, o método de cura que ele vai escolher vai ser baseado nessas hipóteses. Also, the first one, actually, recovering your lost life energy, okay? Also, this is why, you know, somebody goes to the Lama and, you know, you say, I'm sick and all this, and they say you should do this puja, and this and that, yeah? The idea is this, you know, to recover your lifespan and your merit and your, yeah? This is what they're telling you to do, actually, yeah, okay? Some pujas. Why they tell you to do things is to recover your life energy and your merit, so you live longer, okay? Not because, sometimes you might think, oh, they're just trying to, like, get the monks to, you know, doing pujas and we support them, but it's not that, it's like, because you need it, you know? Yeah? For your long life, yeah? Então, se você precisa recuperar a sua energia vital, né, e se você for, né, perguntar, então, o que você faz, eles vão te falar porque você tem que fazer, então, tais e tais pujas, ou fazer tais e tais coisas, né? E por quê? Porque a maneira de você recuperar a sua energia vital perdida, ou seus méritos, ou enfim, nessas 3 causas, né? Ou regenerar os seus compromissos quebrados. Então, quando os monges fazem, né, as pessoas pedem, os monges fazem tantos pujas e tal, é para isso, né? Porque você precisa, a gente precisa disso.
Okay, so one suggestion they have is if somebody's like very sick and you know they're not getting better, is to like save the lives of animals, you know, okay? So then they have these pujas where they get animals and then release them, but that's okay. But these days, it's maybe you release them and they don't live, you know, yeah? You have to release them only if you're sure that they can live and they're in a better situation, yeah, okay? So actually, honestly, better is like if you eat less meat and stuff, like maybe you reduce your meat consumption, yeah? Because that's saving the lives of animals, and that would be a better way than like going and getting a load of fish and releasing them in Ibirapuera Park or something, yeah? Because probably the fish will be like, you know, so we have to modify these things these days, you know, unless you're absolutely sure that they will be in a better condition, yeah? And you have like a nature reserve and you're sure that the animals will be very happy there, yeah? Então, quando você está muito doente, muitas vezes, né, tem os lamas? No, there's this thing of like saving the lives of animals. No, I yeah? know, but who tells you to do this? The doctor, Well, if you the lama, ask the a lama monks, or Buddhist okay. text, they say if you're very sick Ah, and you're the not text. getting better, save the life of Save animals. Yeah, animal. okay. Yeah. Então, nos textos budistas, ou se você for às vezes a um lama, perguntava e tal, você está lá muito doente, tem esse conselho que então você tem que salvar a vida de animais, né, para recuperar a sua energia vital. Então, antigamente, né, eles então tinham esses pujas e aí essas pessoas faziam assim, juntavam um monte de animal, né, ou você vai lá e pesca, né, um monte de peixes e aí solta os peixes, liberta os peixes, né, e salvando a vida. Mas que a gente hoje em dia talvez não funcione tão bem isso. Não adianta nós simplesmente soltarmos, né, libertarmos animais se a gente não tiver certeza de que eles vão sobreviver, né, animais que estão em cativeiro ou coisa parecida, né, você tem que ter certeza que eles vão viver, né, salvar a vida Or deles. not harm the other animals around. That's another possibility. You introduce one species in one area, yeah? And then it's harming, like in Albaniano, we have like one turtle, yeah, okay, we're talking about turtles these days. Now, one lady, she had this turtle, and then she was going away, and she put the turtle in the pond by the gompa, yeah? And then it started to eat all the fishes. We're like, what are we going to do, you know, yeah? To get the turtle out of the pond, you know? You can't just put an animal in its different place, you know? You know? So anyway, so that's what I was saying, better maybe if you want to do that, we cut down on consumption of living beings, yeah? I mean, okay, maybe if you can't stop, you eat less, yeah? Then it's creating that cause, isn't it, of long life, yeah? Okay. Então, se a gente não tem como fazer isso, né, vai lá salvar a vida de muitos animais, uma das coisas que nós podemos fazer é reduzir o nosso consumo de carne, por exemplo, Animals, huh? de animais em geral, né? Dessa forma, a gente vai estar assegurando que a gente vai estar salvando a vida deles. Se a gente não conseguir parar, né, de comer animais, no mínimo reduzir, modificar e modificando aos poucos, né, isso aí. Né? Então, ela deu esse exemplo lá em Albaniano, porque muitas vezes a pessoa, né, você tira o animal de uma situação e coloca em outra e causa um desequilíbrio ou uma coisa pior, né? Que tem essa tartaruga de uma senhora que não podia mais ficar com a tartaruga, sei lá, e ela pegou a tartaruga e colocou tem um laguinho lá em Albaniano, colocou a tartaruga lá. Né? E a tartaruga começou a comer todos os peixes que tinham no lago. E aí, agora, né? O que faz? Né? Tá comendo todos os peixes. Então não deu muito certo, né? Porque você coloca um animal, put it out, yeah? você teve que tirar, pegar a tartaruga, colocar em outro lugar, né? Porque quando você tira um animal de uma situação e coloca ele num lugar diferente, muitas vezes não é uma boa opção. Okay, yes, what did you want to say? Cadê o microfone? Huh? Então, a abordagem sua sobre essa prática é muito linda e fala muito de méritos, Yeah. fala muito de os votos quebrados e fala muito em karma. Mas nós aqui, a ciência prova que muitos traumas que a pessoa passa ao longo da vida também desencadeiam doenças. Aonde que isso entra aí nessa sua abordagem? Okay, traumas we say is like we have imprints in our subconscious of past actions, yeah, that we need to purify. So we're basically saying the same thing, yeah. We just say it in different words, yeah. Então, trauma significa que você tem alguma marca no seu contínuo mental que você tem que purificar. E a gente já falou sobre isso, sobre purificação.
Like Rinpoche says, we have all these karma bombs in our subconscious, yeah? Like a minefield, and then one day, poof, it goes off, yeah? Okay? So we're walking along, poof, what happened to me is because at that time the cause and condition come together for what was already in our subconscious to manifest, yeah? Because trauma is this, no? It's some imprint from the past, yeah? That's influencing our present behavior, isn't it, yeah? So the practices of purification in Buddhism are very helpful for this kind of, you know, to heal ourselves, okay? Also of trauma, yeah? Então, o Lama Gangchen fala que o karma, né, no nosso continua mental, é como se fosse um campo minado, né, que aí você, de repente, está andando e, pum, explode alguma coisa, né, e explode uma mina. Então, é quando as causas e condições se reúnem, aquilo que está no nosso subconsciente se manifesta. Né? E o trauma é alguma coisa do passado que tá lá, mas que continua influenciando a nossa vida, né? O nosso o presente. Então, isso tem que ser purificado, né? Essa marca mental. Actually, when you purify it, even you forget about it, yeah? Yeah? Stop, it doesn't pop up anymore in your mind, yeah? Just forget about it, yeah? Então, quando você faz essa purificação, prática de purificação, você se sente melhor. You don't think, it doesn't think anymore, it doesn't appear in your mind, it's not an issue anymore, yeah? Então, você não pensa mais nisso, isso não surge mais na sua mente. Você fica melhor. Okay. E se for por uma criança? A criança passou por problema muito sério com 2 anos, com 3 anos, aí como fica? Then we have to have compassion for them and try and help them, yeah? When somebody's suffering, yeah, okay. One thing is ourself, what we think about ourselves. If somebody else is suffering, we don't know the cause, we don't judge them, we just try and help them, yeah, okay? Então, nesse caso, a gente tem que ter compaixão por essa pessoa, por essa criança, por essa pessoa, porque uma coisa é aquilo que a gente pode fazer a nosso respeito, né, sobre nós mesmos. Agora, quando se trata dos outros, a gente não pode julgar, a gente tem que ajudar. This is Mahayana Buddhism, no? Isso é o budismo Mahayana. All of us have created cause for suffering, for sickness, for all kinds of horrible experiences. So when we see somebody who has them, yeah, we should just naturally. One of the Bodhisattva vows is to help people. The first person we should help is the one with the worst situation, yeah? If we have a group of people and one is worse than the others, that's the one we should go try and help more, yeah? Okay. Então, todos nós criamos já muitas causas para experimentar sofrimentos e coisas horríveis, né? Mas, como diz nos votos do Bodhisattva, você tem que ajudar, né, os outros, e você tem que começar ajudando por aqueles que estão na pior situação. Okay. Okay. Let's continue, yeah, with recovering degenerated merit, okay? Então vamos continuar com recuperando os méritos, a energia que se degenerou pelos falta de mérito. Okay, so when we talk about punya in Sanskrit, punya or sonam in Tibetan, it's like an inner positive attitude, okay? That is the result of doing positive actions of body, speech and mind, yeah, okay? If you have punya, if you have sonam, yeah, merit, yeah, then automatically inside your mind you have a positive feeling, yeah? You feel happy, yeah? And conversely, if your mind's going to the negative, feeling depressed and so on, this means we don't have enough punya, yeah, okay? So in Buddhism, this is a big subject, like getting more positive energy, yeah, okay? Então, punya, ou em sânscrito, ou sonam em tibetano, é a nossa atitude interna positiva, né? Que são os méritos, na verdade quer dizer a nossa atitude interna positiva. São as ações positivas que a gente faz com o nosso corpo, palavra e mente, né? Então, quando dentro da nossa mente a gente tem um sentimento positivo, né, a gente tem uma mente positiva, ou quando a gente, enfim, tem uma mente positiva e é feliz, tem felicidade, a gente tem punya, né, sona. Quando a nossa mente vai para um estado muito negativo, é dito então que é porque nós não temos punya, não temos méritos. Okay, so
Okay, so if you wake up spontaneously feeling happy, you know, like for no reason, that's because you have a lot of merit, yeah? Okay, yeah? And if you wake up like feeling depressed and negative all the time, this means we need to accumulate more merit, yeah? Então, quando a gente acorda feliz, sem nenhuma razão específica, é porque nós temos muito mérito. E quando a gente acorda com a mente muito negativa, a gente tem que acumular mais mérito. So how can we get more merit? Então, como é que a gente consegue acumular mais mérito? Basically by caring for others, other beings and the environment, yeah? Okay? Basicamente, é cuidando dos outros e cuidando do meio ambiente. Also, of course, us caring for those who are kind to us, like our parents, our gurus, and so on, you know? You know, it's really important to repay the kindness of those who've cared for us, you know? Okay? Começando, né, principalmente, por aqueles que cuidaram de nós, como os nossos pais, os nossos gurus, né? Ou seja, retribuindo a gentileza deles. Anyway, so what we have to do is start to, what do they, commit random acts of kindness. Brandon? Random acts of kindness. It means we have to random acts of kindness. Like yeah, it means it's like just be nice to everybody, yeah. Just like randomly, be nice to you're not just just go around anybody you meet, be kind to them, try and help them, yeah. Então, é o que se diz, né? As ações de gentileza randômicas, é isso? Randômicas, ou seja, você não vai julgar, você vai ser gentil com todo mundo. Basicamente é isso. I mean, look, basically, like the more we do for others, the more happy we are. This is actually a psychological fact, yeah, okay? Yeah? And the more we focus on ourselves, the more miserable we are, okay? This is like Lamrim, isn't it, okay? Yeah? Então, é dito que quanto mais a gente faz para os outros, mais feliz nós somos, e isso é psicologia, né? E que é real. E é dito no Lamrim que quanto mais a gente faz coisas somente para a gente, mais infelizes nós somos. Anyway, so there's endless amounts of things to do to accumulate merit, like save the environment, develop the Dharma, there's all kinds of projects we can get involved in, like limitless amount of projects that's benefiting others, that's accumulating merit. For example, we can build a stupa, we can build a Dharma center, we can publish Dharma books. There's tons of stuff we can do, yeah? We can recover the environment, we can save lives, there's all sorts of things, yeah? So we should, anyway, so in Mahayana Buddhism, we need the two accumulations of merit and wisdom, yeah? To fly to enlightenment, yeah? Okay? So we need to get out there and start being nice to people and helping people and doing stuff for others, yeah? Accumulating merit, yeah? Punya, okay? Because otherwise we don't have enough energy to realize reality, yeah? Yeah? We won't become a Buddha or a Bodhisattva if we don't accumulate positive energy, yeah? Actually, in the some sutras, they say that, what do they say? Saving, actually not quite good. In the sutra, one sutra, it says that if you plant 100 trees, it's like saving a human life, okay? Yeah? Yeah? How many trees? 100, yeah? 100. So reforestation is also a good thing to do, yeah? Or at least plant plants, yeah? More reforest, regreen, yeah? Okay? That's also a merit increasing activity, yeah? Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer para criar méritos, aumentar méritos, né? A gente pode cuidar do meio ambiente, podemos nos engajar em projetos, qualquer projeto que beneficie os outros, né? No Centro de Dharma, patrocinar, né? Livros e coisas que vão beneficiar um número grande de pessoas. Or social pro, not just here, no? Não só aqui, mas em qualquer projeto social, enfim, né? Qualquer ação que vá beneficiar os seres, se a gente se engajar nisso, trabalhar com isso, financiar isso, trabalhar para isso, nós vamos estar acumulando méritos, né? Salvando vidas, enfim, qualquer coisa que beneficie os outros. Então, nos ensinamentos Mahayana é dito que a gente, para atingir a iluminação, tem que acumular mérito e sabedoria, né?
Então, ser gentil, ajudar os outros, ser bom com os outros, é uma forma de acumular méritos. Se você não tiver méritos, você não vai ter energia para realizar a sabedoria, para realizar, né, a visão correta. Você não vai se tornar um bodhisattva, você não vai atingir a iluminação se você não tiver essa energia positiva do mérito. Então, é dito, por exemplo, que se você plantar 100 árvores, é igual você salvar a vida de um ser humano, né? Ou seja, você plantar, você reflorestar, né? Regenerar o meio ambiente, de alguma forma, é uma ação de aumento de méritos. Actually, best merit generating activities to generate bodhicitta, isn't it? Yeah? Like Rinpoche Lama Gangchen always says, you know, rejoicing is the best investment, yeah? You know, so think positively about other people's success rather than being jealous, you know? And then, you know, to develop empathy, unconditional love, you know, so on and so on, to develop bodhicitta, yeah? Then you can just lie in bed all day and generate loads of merit if you want to. Hopefully you'll get out of bed and do something else, but anyway. Yeah? The best. But in the sutra teachings, they say we generate bodhicitta, and whatever we're doing, day or night, everything is the accumulation of merit. Yeah? Okay. Even going to work is an accumulation. Many people say I'm not unhappy because I have to do my job and I don't like my job and I want to practice the Dharma. Yeah. But if we develop bodhicitta, got our normal boring job because like no problem. Yeah. Okay. Because we have this bodhicitta attitude. Yeah. So even doing the normal boring job, we are accumulating merit and continuing on the spiritual path, yeah? Okay? Uhum. Então, a melhor ação de mérito é gerar bodhicitta. Para acumular mérito é gerar bodhicitta. Então, o Lama Gangchen fala, né, do regozijo, da gente ser positivo com o sucesso dos outros. Né, so rejoicing is the best investment. We used to have a t-shirt, yeah? Like many years ago, in the 90s, we made these t-shirts in Kathmandu, yeah? Então, ele diz que o regozijo é o melhor investimento. E, há uns anos atrás, até fizeram umas camisetas em Kathmandu com essa frase, né? O regozijo é o melhor investimento. Ou seja, você ter um sentimento positivo e ficar feliz e não ter ciúmes, né? Ou inveja, né, dos outros. Ter empatia, né? Então, você pode, se você ficar, né, se diz, né, você pode ficar deitado na cama o dia inteiro, regozijando, né, dos outros, e aí você vai estar acumulando mérito. Mas não precisamos ficar deitado na cama, enfim. No Sutra diz, nos textos do Sutra, que se você gerar bodhicitta, tudo que você fizer de dia e de noite vai estar acumulando méritos, né? Você vai estar gerando méritos, vai ser uma fonte de méritos. Então, muitas vezes a gente reclama, mas por que eu tenho que ir para o meu trabalho chato, não aguento mais e tal. Mas se você gerar a mente de bodhicitta, esse seu trabalho boring, né? Esse trabalho aí que já está chato, não vai ter problema nenhum, né? Você vai estar acumulando méritos no seu dia todo. Which would be good, no? Yeah, because we need more hours to practice if we're going to, grow. People are worried, no? Oh, I don't have enough time, yeah, because I have to work, and then how am I going to grow in this life, yeah? So we have to make our everyday activities into a spiritual practice. So rejoicing is the best investment, and developing empathy and love and compassion is the way to go, okay? And then actually acting on them is even better, on those positive thoughts towards others, yeah, okay? Então, isso vai ser bom para nós, né? Se a gente fizer isso antes de ir para o trabalho, porque muitas vezes a gente reclama, né? Eu tenho que trabalhar tanto, eu não tenho pouco tempo para praticar, para me dedicar para o caminho espiritual desse jeito, como é que eu vou fazer? Não vou me desenvolver. Mas, na verdade, se você gerar bodhicitta, você vai estar fazendo a prática, né? Porque você tem que transformar todos os dias e tudo que você faz, todas as suas atividades diárias no caminho espiritual, né? Então, você tem, né, tem que ser amoroso, gentil com os outros e ter pensamentos positivos. And what else?
Everything you remember. do, your daily activities will be a spiritual path. Yeah, So you'll have positive thoughts and love and And then we have to put it into actually Yes. act on those thoughts, yeah? That would be the best, no? To act on our thoughts of empathy towards others and do something for them, yeah? Então, ajudar os outros, ter empatia, enfim, transformar o nosso dia no caminho espiritual. Ok. Okay, so anyway, so here in this part of the practice we have some visualizations to draw back, like let's say to increase our merit by rainbow lights entering the heart of Haruka and Mother Vajrayogini, and we're filled up with this rainbow light, okay? Which increases our positive energy, okay? Our merit, our punya. Então, tem essas visualizações na sadhana de como aumentar os nossos méritos. Então, no coração de Heruka Vajrayogini saem essas luzes de arco-íris, né? Que nos preenchem totalmente, né? Aumentando o nosso mérito. Okay, next part is recovering our degenerated vows and commitments, yeah? Então, a próxima parte é regenerar os nossos votos e compromissos rompidos. Okay, so we know that if we break our promise, we feel horrible because, for example, like getting divorced, yeah, for example, yeah? Yeah, it's horrible, no? Yeah? Yeah? Yeah, you promised to do all that and then it didn't work out and poof, yeah? Yeah? All the energy is lost, you know, and yeah? Sort of tragedy and all this, yeah, okay? Yeah? Yeah? Okay, so like this, there's many other versions. We know, no, isn't it, yeah? No, on the mundane level, if we don't keep a promise, we don't feel good about ourselves, yeah? Okay? And we get tired, we get weak, and so on, yeah? And in Buddhism, we actually make a big series of promises to do this and that, yeah? And if we don't keep them, it's like we lose our energy, our positive energy, yeah? Okay? Because it kind of leaks away, huh? Yeah? Então, quando a gente quebra uma promessa, a gente se sente muito mal, a gente se sente péssimo, né? Como o divórcio, né? O divórcio é uma coisa tão difícil, né? É uma experiência horrível, porque você tinha prometido tudo aquilo, né? E aí aquilo acaba, né? E tudo se perde. E é uma coisa bem trágica, assim, né? Mas existem muitas outras maneiras, outras coisas também que acontecem, né? Que podem ser, né? Promessas quebradas. Enfim, quando a gente quebra uma promessa, a gente não se sente bem com a gente mesmo, a gente acaba ficando sem energia, né? Fica doente, fica triste, fica mal. E a gente perde a nossa energia positiva. Like, like lay Buddhists, no, we have a series of promises that we take, like, for example, to be non-violent, yeah? To not take what's not ours, you know? To not lie, yeah? To tell the truth, yeah? To behave, our sexual behaviour should be ethical, not to intoxicate ourselves, and then a big list, okay? Of how we should behave with body, speech and mind, okay? Lots, yeah? Why we have all these things, it's like to put our energy in the right direction, okay? Yeah? To channel our energy in a positive direction, yeah? Então, por exemplo, os votos leigos são esses votos de não violência, né, onde a gente fala que não vai tirar a vida, né, não vai matar, nem roubar, mentir, vai ter uma conduta sexual ética, não vai se intoxicar. Então, o que está falando, né? Eles estão mostrando como a gente deve se comportar, né? Estão orientando a gente para onde a gente deve colocar nossa energia, ou seja, botar nossa energia numa direção positiva, numa direção correta. Okay, then we have, you know, the 10 negative and 10 positive actions, okay, like, so body ones we just said, so for example, the speech ones, don't lie, don't gossip, don't slander, and don't divide people, yeah? E aí, então, tem as 10 swear, yeah? ações, né, evitar as 10 ações negativas, a gente falou das ações de corpo, agora tem as ações de palavra, que é, então, Don't lie, yeah? não mentir, don't gossip, yeah? não fofocar, Don't divide people, yeah? não dividir as pessoas, And don't swear, yeah?
não botar um contra o outro, né? Não divide. Não dividir. A palavra Áspera, que machuca, não ferir os outros com a palavra. Then don't be jealous of others, you know, like don't have malice and don't, you know, what's it called? Malice? Cobiça, né? Yeah. Cobiça, né? Uhum. Don't be jealous of other people's success, you know, don't have malice and don't try not to have wrong philosophical views, which is really difficult because we have them, yeah? But anyway, we're working on the subject. É ruim. Pensa, a malícia, sim, maledicência, né? É uma coisa de você desejar o mal para os outros. Né? Então, as ações de mente, que é você não ter pensamentos malévolos contra os outros, né? Não desejar o mal, não ter ciúmes e essas coisas. E também a cobiça e as visões errôneas, né? É isso? Of reality. Da realidade. Esse é mais difícil porque a gente tem visão errônea da realidade. Then we have 64 bodhisattva vows and plenty of tantric vows, yeah? Okay. To put our mind in the direction of like being a bodhisattva, being generous and ethical and patient and having energy for others, for the spiritual path, developing concentration, developing wisdom, yeah? Okay. So all that is to put our mind in that direction, yeah? Uhum. Depois tem os 64 votos do Bodhisattva, os votos tântricos, enfim, tem um monte desses votos que, na verdade, é para colocar a nossa mente sempre, né, para colocar a mente na direção positiva, para a gente ter energia, desenvolver concentração, desenvolver sabedoria. Okay, then many tantric vows, like, for example, for us especially, the 19 vows of the 5 supreme healers. That means the 4 commitments of Akshobhya, and the 4 of Ratnasambhava, the 6 of Virachana, and so on, yeah? Okay? Yeah? Like how to act like, it's about transforming the delusions, no? From like ignorance into wisdom, and attachment into discrimination, and so on, yeah? Okay? Depois a gente tem os votos tântricos, ou principais, os 19, que estão 19 votos dos 5 curadores supremos, como está na autocura, né? Então a gente tem os 4 votos de Ratnasambhava, os 4 votos de Amoghasiddhi, os 6 votos de Vairocana e assim por diante, que são para transformar as nossas delusões, como, por exemplo, né, transformar o apego, o desejo na sabedoria do discernimento e assim por diante. Okay, so of course we have our negative habits, yeah? So it's not so easy to keep all this stuff, yeah, to become a totally positive person, yeah? But okay, we try it again and again, but they say that if you, the commitment, no, is like making a fence around our punya, our positive energy, yeah? And okay. But like, for example, if we promise to practice ahimsa and then we keep on having like huge fight with people, it's like our positive energy is leaking away, no? Isn't it? Yeah? Yeah? Bom, então, nós temos hábitos negativos e não é fácil a gente mudar isso e se tornar uma pessoa positiva, né? Mas esses votos é como se a gente construísse uma proteção, né? Um muro no nosso mérito, na nossa punya. And then a fence around punya, so it's like, okay, our positive energy is something precious, isn't it? Yeah. And when we act in the opposite way, it's like the fence is broken and the energy leaks out. Yeah. Okay. It escapes. Yeah. That's why we feel tired and weak and depressed. Yeah. Então a gente põe essa proteção, mas se a gente tem um voto e a gente rompe esse voto, é como se essa energia ela escoa, né? A gente perde ela sai. Okay, so what we need to do is rebuild our fence and fill us again. I mean, that's why we take initiation again and again, isn't it? Yeah, because our fence has got a hole in it, our bucket has got a hole in it, and the energy is leaking out, and then we need to recover our bucket or our fence, and then fill it up again with energy. Yeah. Então, o que a gente tem que fazer é reconstruir isso, né? Reconstruir essa fence, eu esqueci. A cerca, né? Eu falei muro, tá, a cerca. Então, reconstruir a nossa cerca, né? Porque tem lá um furo na cerca, a nossa energia se foi, escoou.
e a gente reconstrói a nossa cerca para proteger, né, e regenerar os nossos compromissos e o nosso mérito. Okay, next week, yeah, Lama Gangchen Rinpoche is coming here to give us lots of initiations, give you lots of initiations, so then you can recover any lost energy and broken commitments and so on, because you're going to take the refuge vows and the bodhisattva vows and the tantric vows, yeah? So you have a very good opportunity to recover, yeah? Your fence, yeah? Okay. Então, na próxima semana, o Lama Gangchen vai dar muitas iniciações, né? A gente vai receber tudo novamente, os votos tântricos, os votos de Bodhisattva, e a gente vai poder, então, regenerar a energia dos nossos compromissos novamente e consertar a nossa cerca. O que foi? Talk about it, yeah? Yeah, okay. Tá vazando o áudio no We'll do it tomorrow, streaming, yeah? people. I'll Daniel, sure. tá dando pra ouvir tudo no streaming. Sure. Tá dando pra ouvir tudo no streaming. Não sei o que é. eu não- Saying like, we're just saying that tomorrow we're going to print the Bodhisattva vows, yeah? If somebody doesn't know, tá. we're going É que to atrapalha, né? print them out, yeah? So you can all have a copy of them, so you know what we're talking about, okay? Obviously it has to be a copy in Portuguese, so please, if anybody has one, for example, please send to me and we organise and we can, yeah, I don't know how we can do, either we can share on the WhatsApp group of the Brazil Sangha, or we can print out and you can get paper. Maybe we can just share on the WhatsApp group, yeah? Yeah? Because it's good to have on your phone, so it's always with you, yeah? And then you, if you like, you can print it out in your own house, okay? Então, a gente está falando de amanhã, a gente reunir os votos de Bodhisattva só, né? Isso. E tântricos. Para ter isso e compartilhar, talvez nos grupos de WhatsApp, da Sangha e tal, para a gente ter isso com a gente no nosso telefone, imprimir, enfim, compartilhar de alguma forma, que amanhã eles vão reunir. So please, tem uma somebody sadhana, né? tonight, somebody must have a copy of all this in Portuguese, yeah? Okay, so please A send gente to tem me. uma sadhana, aquela sadhana do... Como é que chama aquela sadhana? Mahayana self-healing. Mahayana There's- Self-Healing. But there's more. Huh? More than that. Yeah, there's, anyway. So Okay. please send to me and we have a look and then we send through the WhatsApp group to everybody, okay? Tá, então quem tiver isso, por favor, mandar para a Lama Caroline para a gente compilar tudo e compartilhar. Yes? Lama. Nós temos muitas iniciações. E a gente deve manter o compromisso de todas, certo? Se, por exemplo, eu escolho uma prática principal, eu tenho que manter todos os compromissos de todas as iniciações que eu fiz? Ou se eu tenho, por exemplo, um compromisso de fazer a prática de Maritse, é o suficiente? Well, honestly, like this, you have to discuss with the Lama with whom you receive the initiations. Yeah, okay. And you have to do, if you just, you know, you have to go and talk to whoever you gave the initiations and talk with them about how to deal with your commitments. You know, yeah. That's the best way to do it. Yeah, is for example, you receive from one Lama and then you say, okay, you might like to make some change in your practice or something. You need to go and talk with them and ask them about it if it's okay with them. You know. So that would be the most correct way, you know, yeah? Rather than asking me. Maybe you ask them, okay? Because once Yeah. you have taken the Yeah, commitment, you took the commitment. Yeah, exactly. It's like exactly. Once you took the promise, you promised. Yeah, it's true, actually. Yeah, and if you don't, yeah, so you need to speak with the person who gave you the initiations. Yeah? Uhum. Então, nesse caso, você tem que falar com o lama de quem você recebeu a iniciação. Yeah. Né? Você tem que conversar com os lamas que te deram essas iniciações e discutir com ele, conversar, dizer que você então está mudando a sua prática, se tudo bem, né? Porque, na verdade, você tomou aquele compromisso, você fez aquele compromisso, então você tem que conversar com quem você tomou o compromisso. I mean, né? like De for quem você example, tomou o with us, compromisso. no, with like Lama Gangchen and also tradition. That's why we don't oblige people to keep, you know, to say every day you must do this and that, yeah? We have this like kind of more open thing that, you know, if you want you can do, we hope you do, but we won't say that you must do, because it's many people find very difficult when they promise to do a practice and then they can't do, and then it's uncomfortable, no? Yeah?
Okay, if it's not with us, then you need to go to the guru who gave you the empowerment and talk with them. Okay. Yeah. Yeah, so anyway, it depends, you know. Yeah. Então, na tradição um alço do Lama Gangchen, a gente não tem essa obrigação, ele não obriga, né, ninguém a fazer isso ou fazer aquilo. Você faz se você quiser, porque faz dessa maneira, porque as pessoas realmente tem muita dificuldade, de realmente se comprometer com alguma coisa e depois não conseguir fazer. Então, nesse caso, você tem que ir ao guru que te deu a iniciação, né, que te deu esse compromisso, e conversar. I mean, personally, I think if you don't keep your promise, what will happen is that you won't change, yeah, which is bad enough, no? We will not change, we'll be the same, yeah? We will continue normal negative habit and frustration, yeah? These practices, they give us the possibility to grow, that's why we should do them. Not because anybody's forcing us to do them or obliging us, you know? Because they offer us the real possibility of growth, yeah? Okay? Então, se você, na verdade, o que acontece é que se você não mantém os compromissos, você não muda. É isso que acontece, né? Por isso que é ruim, né? A gente tem você não transforma os seus hábitos negativos e as suas frustrações, né? Enfim, é por isso que na tradição a gente não força ninguém a nada, a gente dá a possibilidade da pessoa crescer, de cada crescer, né, através dos compromissos. But we do try and encourage people to do the practice. Like, for example, recently, like we've been doing many like for example here we've been doing Maritzi. No, it's good, no. Like, and why we do because we feel better, no, isn't it? Do you not feel better after? Yes, yeah. Presume you, yeah. Yeah. I mean, how many people here did the Maritzi? Yeah. So how do you feel better or not? Yeah. Yeah. A lot better. Yeah. Okay. Yeah, so nobody's forcing us to do anything, but then we get the experience and we want to do it. Yeah, okay. It's more like regarding ourselves. Honestly, it's more like, you know, if we don't, it's like when you say to yourself, like, I'm not going to, I don't know, eat a biscuit or something, yeah, or an ice cream because it's not good for me, yeah, and then you go and eat it, then you don't feel good about yourself, do you? It's more like in terms of, honestly, it's more like you're cheating yourself, you know, because you're not being honest with yourself if you don't do it, yeah. And it's like when we feel we can trust ourselves, that's what Rinpoche says, no, we feel a lot better about ourselves, no, if we can at least rely on ourselves. No? Yeah, thanks. You know, we have to be reliable to ourselves, and then we have to be reliable to our friends, our family, our partner, you know, and then you have a much better quality of life, don't we, yeah? Because a lot of people these days, they don't seem to be able to be reliable, no? To themselves, their friends, their family, or nobody, and then it's creating a lot of suffering, yeah? So it's not bad, this thing, actually, of learning to be trustworthy, you know? You know, when you say you do it, yeah? Okay? 'Cause then it's like part of growing, isn't it, yeah? Being an ethical person is good, isn't it? Yeah? Feel a lot better. Yeah? Like Tantra, promise to be like Akshobhya, like very stable emotionally. Of course, it's much better, though, isn't it? Yeah, than the opposite, like yeah, and so on and so on. Yeah, so it's just a good thing, really. And of course, if we can't, never mind, we try again. Yeah, because of course we can't do it, we break it all the time, but we just continue. No, okay. We keep trying to go in that direction, and then hopefully with the time, yeah, when Rinpoche calls it the enlightenment marathon, no? Gradually our negative habits get less and our positive habits get easier, get more, no? Okay. As we, you know, over the years, as we go towards enlightenment, you know, as we keep going on our practice, yeah. Wait a minute. Wait. Não, começa, né? Quer dizer, vamos lá. Então, na verdade, a gente na linhagem não obriga ninguém, né? Mas encoraja as pessoas para fazerem a prática. Porque a prática faz a gente se sentir melhor. Por exemplo, a prática de Maritzi, né, que fizemos aqui, né, por um tempo e tudo,
É real? Quem fez? Se sentiu melhor depois de fazer? Sim, né? Se sente muito melhor. Então, ninguém força você a nada, né? Mas você, quando você tem essa experiência de fazer a prática e se sentir melhor, você quer fazer mais, né? Então, por isso que, né, ninguém te dá o compromisso, mas te encoraja a fazer, porque esse que é o caminho, né? Então, vamos supor, se você tem um compromisso com você que você não vai comer alguma coisa, um sorvete, né? Você fala, não vou mais comer sorvete, você põe isso na sua cabeça, aí um dia você vai lá e come o sorvete. Você acaba não se sentindo muito bem, né? Muitas vezes, né? Por ter feito isso. Porque a gente tem que começar a ser mais honesto com a gente mesmo, né? Então, senão parece que você está meio trapaceando você mesmo, né? Traindo você mesmo. Então, se você não pode acreditar em você mesmo, você não vai se sentir bem. Você tem que ser alguém confiável, né? Em quem as pessoas podem confiar, né? Em quem as pessoas, enfim, as pessoas podem confiar. Você tem que primeiro poder confiar em você mesmo. Você tem que ser confiável para você, você tem que ser uma pessoa confiável para a sua família, para os seus amigos. E hoje a gente tem muito problema porque a maioria das pessoas, a gente não pode muito... que rely, né? É confiar na melhor tradução, eu acho. Confiar mesmo, né? Sempre, não dá para você ir lá e confiar. As pessoas não têm a palavra, né? Não tem isso. E aí tanta gente sofre, né? Porque as pessoas não são mais tão confiáveis, né? E se você for você vai crescer, né? Você vai se tornar uma pessoa ética. E se você for assim, você vai ser mais feliz. Então, por exemplo, como você tomar o compromisso de Akshobhya, da estabilidade, e tentar ser uma pessoa estável, ser alguém com estabilidade, você vai se sentir bem, né? E o oposto disso, se você for assim, uma pessoa instável, uma pessoa para baixo, você não vai se sentir bem, você não vai ser feliz, né? Então, o Lama Gangchen fala que é a maratona, né, da iluminação. E isso é um caminho que a gente vai percorrendo, né, ao longo dos anos mesmo, em que a gente vai aumentando os nossos hábitos positivos, né, diminuindo as nossas atitudes negativas. I mean, like when we see stuff, you know, outside of ourselves, if we don't like it, we have to change it by changing that within ourselves, yeah? So, for example, if we think everybody is untrustworthy, yeah, okay, then we have to work on we being ourselves trustworthy, yeah, okay, and ethical and, you know, being somebody, if you say it, you'll do it, yeah? And then we're creating the cause, like the environmental effect, yeah? That other people we see around, they're like that to us, you know, okay? Então, por exemplo, quando a gente não gosta, né, ou se incomoda com alguma coisa externa, né, no mundo fora de nós, a gente tem que refletir um pouco para fazer essa mudança dentro de nós. Então, vamos supor, se a gente se incomoda que no mundo as pessoas não são confiáveis, a gente tem que, então, praticar para nós sermos pessoas confiáveis, praticar isso, né? Criar as causas, porque se nós nos tornarmos pessoas confiáveis, a gente vai estar criando as causas e vai ter esse efeito ambiental mesmo, de que as pessoas em volta de nós vão confiar em nós e vão ser confiáveis também. Okay, Sankton, no? You say I something? was just thinking, Yeah? you In have, Portuguese? você tem Heruka Chakra Sambara, Microfone. Alô? Oi? Sim. Você tem Heruka Chakra Sambara azul em pé, né? Yeah. Etc. Com todas aquelas características. Como é essa relação de Heruka Chakra Sambara azul, etc., com Heruka branco? Como é isso? Como é que... Well, I mean, actually, there's like blue Haruka, red Haruka, there's all kinds of, you know, there's yellow Haruka, I mean, there's all kinds of Harukas, no? Yeah? Yeah? There's many, many, many kinds of, like in the Vajravalley, we discovered there's all kinds of different versions and all kinds of incredible things, isn't there? There's one that's green with a yellow, yellow consort, and all kinds of varieties, you know? So, like I say, I mean, anyway, this is related to life energy, isn't it? Like the two energies, like the two bodhicittas, no? Like, yeah? Like white and red, yeah? Purifying the inner male and female energies, the sun and the moon, yeah? Like, for example, here we have the male energy, here we have this female energy. These are energies that we need to recover, yeah?
like, yeah, was it yesterday I was talking about astrology? Okay. One thing I didn't have time to say that I wanted to say was about these three energies, yeah, okay. Yeah, we have three energies, yeah. Sun, moon and eclipse, yeah, three energies, yeah, okay. So there's not two energies like yin yang, but we have yin, we have like male, female and meeting. We have day, night and sunset, sunrise. There's always like a middle point, yeah. So also this is showing this kind of healing, you know, there's these three energies, you know. Like we need to purify the two extremes and then meeting. It's a very profound practice, yeah. Like in astrology, yesterday we have like the three Buddhas, like Chenrezig, Manjushri and Vajrapani, yeah, which is showing this as well, yeah, that we need to purify the sun, moon and eclipse, the hot, cold and neutral, the, you know, life, death and bardo. There's always like three things, not two things, yeah, okay? Yeah. So that's another interesting point, yeah? So that's, yeah? O que você está falando é que está purificando realmente a essência vital, que Like são as in our- duas bodhicittas e a união das duas. Like the essence of our life is our very subtle drop, no, in the center of our heart chakra, which is white and red, isn't it? A white and red drop, like a Kinder egg, you know, inside is the very subtle mind and energy that goes from life to life, yeah, okay? So, on the deepest level, white Haruka and red Vajrayogini is this, isn't it, yeah? Let's say the real us, yeah, the real one that we need to continue the life with, yeah? Not just the physical body, yeah? Yeah, the deeper part of ourselves that goes from life to life, yeah? Yeah, so maybe also could be because of this, no? Yeah? Or for sure because of this, yeah? Okay? Yeah? Bom, então a resposta é que existem vários herukas, vários tipos de herukas. Tem heruka branco, heruka vermelho, heruka amarelo. Tem diferentes versões, todas as variedades, né? E, na verdade, aqui, que está falando, né, dessa sadhana, está se referindo a essa energia que vai de vida em vida, né? Então, da bodhicitta vermelha, da bodhicitta branca, a gente tem que purificar essa energia interna, feminina e masculina. Essa energia a gente precisa regenerar, né? Então, tem uma coisa que ontem, no ensinamento da astrologia, que ela queria completar, que ela queria falar hoje, que a gente trabalha com um sistema de 3 energias. Então, diferente, né, às vezes, do sistema de 2 energias, yin e yang, sempre a gente está trabalhando com 3 energias. A gente tem, então, a energia do Sol, a energia da Lua e a energia do eclipse. A gente tem a energia, então, feminina, masculina e a da mistura, né, do encontro. E a gente tem que purificar, então, essas 3 energias. Por exemplo... ontem se falou de Chenrezig, Manjushri e Vajrapani, né? Então, essa mesma coisa, a energia do Sol, da Lua e do eclipse, ou são sempre 3, quente, frio e neutro. Então, a essência da nossa vida, nossa essência vital, ela está aqui dentro do coração, essa que vai de vida em vida, né? A essência da bodhicitta vermelha e branca, né, da energia feminina e masculina, está aqui, né, como encapsulada, né, ela dá o exemplo sempre do Kinder Ovo, né, que tem aquelas 2 cores, assim, por dentro, e o Heruka e Vajrayogini, Heruka branco em união com Vajrayogini vermelha, simbolizam isso, essa energia dentro do nosso coração. Exatamente isso. Okay, yeah, this I didn't say yesterday, so actually I wanted to say it, so we might as well talk about it. If you want, I'll talk about it now, because it's interesting, yeah? So we have this thing called the Shug Ne Tim, yeah, system, 3 energy system, which means increasing, abiding and absorbing, yeah, okay? These 3 energies, how they go together, yeah, okay? Então tem esse sistema de 3 energias, que é aumento, como chama? Increasing, like staying, abiding. Manter, né, e absorbing, yeah? E absorver. Então, é aumentar, manter e absorver. Kind of like a wave, no? Increasing, staying and absorbing. Yeah? Então, como uma onda, né? Except it's like, I don't know, more like that, yeah?
increasing, staying and absorbing. Yeah? Estabilizar, manter, estabilizar. Então é mais nesse movimento, né? Então aumenta, mantém, estabiliza. Okay, so this is represented, yeah? Maybe if you want to take a note, this is interesting, yeah? Because till our book comes out will be a while, yeah? Okay? If you want to take some notes, então this se is você interesting, yeah? se vocês quiserem anotar, isso que ela vai estar falando agora. Okay, so shugne tim, okay? Make three, increasing, abiding and absorbing, yeah? Okay? We can put just 3 columns, increasing, 1 column, abiding, 2nd column, absorbing, 3rd column, okay? Então a gente vai desenhar essas 3 colunas, né? O aumentar, estabilizar e absorver. Okay, increasing energy, Então, female. a energia do incremento, de aumentar, é feminina. Stable energy, A energia do estabilizar male. é masculina. Absorbing, E a energia de absorver neutral, yeah? é a neutra. Okay? Increasing energy, A energia, então, de aumento sun. é o sol. Abiding, staying energy, the moon, yeah? E a energia do estabilizar é a lua. And the absorption is the eclipse, yeah? E a absorção é o eclipse. Increasing energy is bile, yeah? Is what, sorry? Bile, bile, huh? Bile, ok. A energia do aumento é energia bile. Okay, the stable energy is phlegm, fluma, yeah? A de estabilizar é fleuma. And the absorbing energy is wind. E a energia de absorção é o vento. Okay. Emotions, okay. Increasing emotion is anger, yeah? A energia de aumentar é a raiva. It doesn't mean we should do it. I mean, just write anger in that column, yeah? Okay, anger, and then abiding, ignorance, yeah? O estabilizar é ignorância. And absorbing, desire, yeah? E absorção é desejo. Increasing, vajrapani. Aumentar é vajrapani. Stable, manjusri. Estabilizar é manjushri. Absorbing, avalokiteshvara, yeah? E absorção é avalokiteshvara. Okay, increasing, heart chakra. Aumentar é avalokiteshvara. Oh, 'cause this is really interesting, yeah, this actually, yeah? Yeah? Because then you start to see down the columns and it starts to make some sense, yeah? Okay, okay. Chakras, okay. Increasing, heart. O aumento é no coração. Abiding, crown, yeah? A estabilidade é na coroa. And absorbing, the throat, yeah? E a absorção é na garganta. Okay. Time. Okay. Tempo. Tempo. O tempo. Okay, increasing. Aumento. Daytime. É o dia. Okay. Stable. É o estabilizar. Sleeping. Yeah. É o adormecer, dormir. Sleeping. Dormir. Yeah. And absorbing, deep sleep, yeah? E absorver é o sono profundo. Okay. Okay, almost, there's 3 more to go, yeah? Then we can talk about it, yeah? Elements, yeah? Os elementos. Yeah? Okay. Okay, this is what we were talking about yesterday in the Jungsi astrology, okay? Okay? Increasing. Mother to child relationship, yeah? Yeah? Nossas relações. Então, aumento é a relação da mãe com o filho. Like, for example, do you remember, like, wood is the mother of fire? You remember we were talking about it yesterday, yeah? Okay? Yeah? Então, em relação aos elementos, seria a madeira, que é a mãe da fogo. No, mother to child. Mother to child, but then you said Example, wood. like wood is the mother of fire, A etc. fire. Yeah? Então, yes. Okay. Yes. Abiding, Como a fogo, como a madeira é mãe do fogo. Yeah. Abiding é o estabilizar. Friend relationship. São as relações de amizade. Absorption. E absorção Enemy element. é o elemento inimigo. Do you remember we were talking about, we had that design like the foundation symbol of the eternal knot, yeah? And there was like showing these relationships, yeah? Então é como o símbolo da fundação, Lamagrande, que é esse nó, né, o nó infinito, que mostra, né, essas relações. Okay, breathing. Respirar. Increasing. O aumento Breathing in. é inspirar. Stable. Estabilizar Holding the breath.
é segurar a respiração, absorbing, absorção, energy absorbing into central channel. é a energia se absorvendo no canal central. Okay, then, okay, subtle mind, yeah, A mente sutil, increasing, aumento, breathing in, holding and absorbing into the central channel. então é inspirar, segurar a respiração e absorver no canal central. Okay, subtle mind, which is the last one, yeah, okay. É a mente sutil, Okay, increasing, aumentar, red vision, é a visão vermelha, abiding, é manter, estabilizar, white vision, visão branca, absorption, a absorção, black vision. visão preta. Okay, so now hopefully, if you've got a piece of paper at least, you should have 3 columns, yeah? Sim. This should, like what we can see here on the tanker, should make much more sense, yeah? Okay? Então agora, se a gente anotou certo, a gente está com 3 colunas e agora então olhar na tanca vai fazer mais sentido. Okay, so we can see white Haruka, yeah? Okay, so, yeah? A gente pode ver então o Heruka branco. So white Haruka is, is male, yeah? Yeah. Então o Heruka branco é masculino, The moon energy, é a energia da lua. the phlegm, A fleuma, transforming ignorance, transformar a ignorância, the crown chakra, transformar o chakra da coroa, the white vision, transformar a visão branca and holding the breath, yeah? e segurar a respiração. Red mother Vajravarahi, yeah? A mãe vermelha Vajravarahi, She is female, yeah? ela é feminina, Is the sun energy, é a energia do sol, is the bile energy, a energia da bile, it's transforming anger, transforma a raiva, it's healing the heart chakra, cura o chakra do coração. taking care of the mother to child relationship, Ela cuida então da relação mãe e filho, breathing in, o inspirar and the red vision, yeah? e a visão vermelha. So you start to see actually, this is like an archetype here, okay? Okay, so we say the sun and the moon kissing, so what do we want to get, yeah? As a result, yeah? Isso aqui é um arquétipo, né? Então a gente falou que é o Sol beijando a Lua. Então o que a gente vai obter como resultado dessa união? So we're going to get the meeting of these 2 energies, no? A gente vai obter o encontro dessas 2 energias. Okay, so we're going to get like an eclipse of the sun and the moon, yeah? Nós vamos ter como um eclipse do Sol e da Lua. We're going to heal the wind energy in the body, yeah? A gente vai curar a energia do vento no corpo. We're going to transform desire, yeah? Vamos transformar o desejo. We're going to manifest the energy of Avalokiteshvara, yeah? Vamos manifestar a energia de Avalokiteshvara. And heal the throat chakra, yeah? Curar o chakra da garganta. And we're going to absorb our energy into our central channel, yeah? Vamos absorver a nossa energia no canal central. Yeah, so very profound now all this, no? Actually, yeah? Oh. Okay. All these like images, yeah? It's like there's many, many levels of meaning, yeah? It's all many, many, many deep things in these images, yeah? Okay? So white and red is this, which is also, yeah? Okay? Like from see, like this eternal knot thing, yeah? Which is our foundation symbol. It's all connected, yeah? So it's in astrology, it's in tantra, it's in medicine, it's all connected, yeah? So it's like the crystal, looking many sides of the crystal is beautiful, you know, yeah? So that's why Haruka is white and Mother Vajravara is red, because this is what it's talking about, yeah? Healing the energies of body and mind on many, many levels, yeah, okay? And finding the real essence of life, okay? Yeah? So that's nice, isn't it? I wanted to say that yesterday, so now I got the chance to say it, yeah? Nossa. Mm-hmm. Então, essa imagem, né, tem muitos significados, muitos níveis de significados. E então tudo isso é o que significa, né, a pergunta que foi feita é o que significa ele ser branco, ela ser vermelha, e essas imagens, então, esse arquétipo, né, tem esses tantos níveis de significados, e é muito profundo tudo isso. É como aquele nó, então, infinito, que é como no logotipo da Fundação Lama Ganchen, né, que mostra que tudo
tá conectado. É como, então, um cristal, né, que tem esses lapidado, que tem muitos lados, muitas faces. Não tem alguma coisa aqui que eu não sei o que é. E, então, essa prática, a gente está curando, a gente vai curar a nossa energia vital em muitos níveis. É para curar a nossa energia vital em muitos níveis. Yes? Yeah. Okay, so yeah, anyway. I've got another, let me give you another image of white haruka. There's many beautiful images, yeah? Okay. Então, I'll show you another image of white haruka, okay? vai mostrar You uma might outra want to see, imagem de Heruka branco. Okay, so let me just put here. Yeah. No, this things is really deep, you know. So it's like Omar Hum as well, by the way, yeah? Okay? Yeah? Yeah? Yes. Omar Hum, you can get enlightened just with Omar Hum, yeah? Okay? Então, isso aí é muito profundo. Tudo é muito profundo. É como o Om Mahum, né? Você pode atingir a iluminação somente fazendo o Om Mahum. Yeah? If we understand what it is, like, you know? Se você And if we put entender it o into que é. practice. You know, I was saying, like, some people, they do retreat on Omar Hum, no? Like with the breathing, no? Então, algumas pessoas fazem retiros de Om Mahum com a respiração. Like Shugne Tim. Breathing in, holding, breathing out. Om, yeah, breathing in, or like self-healing, no? Om, hold, breathe out, hum, yeah? Então, esse exercício de respiração, como a gente faz na autocura? Então, inspira, Om, mantém, né? Segura a respiração, hum, expira, A. Yes? Om, hum, A? Om, A, hum. Om, hum. Om, A, hum, sorry, o contrário. Então, Om, A, mantém Ha, A e expira Hum. Okay. Just for your information, here's another, there's many, many beautiful images of white haruka. Here's another one, for example, yeah, okay? Yeah? Aí tem outra imagem de Heruka. Esse tem muitos braços. Okay. Many. Yeah, this is like, looks like more like the Haruka body mandala, yeah? Okay? 4 faces and 12 arms, okay? Esse aí é mais como o mandala, a representação do mandala de corpo de Heruka, né? Ele tem 4 rostos e 12 braços. Except he's holding like this, it's a little different, no? He's got like this skull club, yeah? Okay, see, like a skeleton, yeah? But anyway, it looks quite similar, but if you look in his hands, he's got some different things, yeah? Ele é bem parecido, mas nas mãos ele segura umas coisas diferentes. Tem ali a calota, né, craniana. No, he's got like a, see this here. See, this is like a skeleton, isn't it? Yeah. Um esqueleto, Yeah. né? He's like opposing death, isn't he? Yeah. Ele está se opondo com a morte, né? Contra a morte, confrontando a morte. Okay. But anyway, in our sadhana, we're using this image because actually it's the more deep image. You know, I told you the one face, 2 hands is actually the. Então, na nossa sadhana, a gente utiliza essa imagem aí porque ela é mais profunda, né? O significado. Com 2 braços, um rosto e 2 braços. Okay. Okay, so anyway, so in order to restore our compromisos, yeah, okay. Então, para restaurar os nossos compromissos, we need to, what do we need to do? We visualize that from the heart of Guru Haruka and Mother Vajravarahi, 5 coloured lights radiate out and draw back the power, energy. Oh no, that's the wrong one, sorry. Hang on. From the heart of Guru Haruka and Father and Mother, white, red and blue light rays, Om Ahum, yeah? Radiate out and draw back all the holy body, speech and mind energy of all Buddhas, yeah? In the aspect of white, red and blue light rays that dissolve into the long life phases, and then that we're filled with all this energy, yeah? Okay? And again, all the sickness, all the negative karma, all goes out like Vajrasattva, yeah? Okay? And by the way, when all our sickness and negative goes out, we imagine, you know, like Vajrasattva, yeah? Mm-hmm. We imagine like the shower room, yeah? Everybody has this shower room in Brazil, no? With a beautiful, beautiful shower, yeah? With a hole, a nice hole, yeah? And then all the... Yeah, yeah. So it all goes down that hole, yeah? Okay? Mm-hmm. Yeah? Like having a shower, yeah? And so it goes down there like when you have a shower. And then you imagine it's closed, yeah? The hole, yeah? Yeah?
You can imagine that you can also imagine that down there is a load of death, can't you? Yeah, like eating all our sickness and our negative and our, yeah. Then you put the plug on top, yeah, so it can't come up the plug hole, yeah. Bom, então aí a gente visualiza aqui do coração, então, de Heruka Vajrayogini, saem essas luzes, né, de quatro cores, luzes e néctares. 3 colors. Três cores, com a energia de corpo, palavra e mente de todos os Budas. Elas bring the energy, trazem a energia de corpo, palavra e mente de todos os Budas que se absorvem neles, né? E o nosso corpo então é preenchido, né, com esses raios, né, branco, vermelho, azul, com essas luzes e néctares. Isso purifica todo o nosso karma negativo, né? E como na visualização da prática de Vajrasattva, isso sai do nosso corpo como que no chuveiro, né, que desce pelo ralo, né? Então aquilo vai embora e a gente pode visualizar que lá embaixo, né, tá o Senhor da Morte, né, que ele vai transformar essas negatividades e sai na boca dele e depois a gente fecha, né, esse ralo, vamos dizer assim. É isso. Okay, so anyway, so then our body, as a result of receiving this Om Home, all this positive energy of the holy beings, body, speech and mind, our life and merit and power and strength increases, yeah, and we achieve the potential to realize the 3 Buddha bodies, yeah, okay, like Nimanakaya, Sambhogakaya, Dharmakaya, the body, speech and mind of a Buddha, yeah, okay, and the attainment of long life, okay. E aí, então, depois disso, com isso, nós recebemos essas qualidades positivas de corpo, palavra e mente, né, dos Budas. Nossa vida, então, aumenta, os nossos méritos aumentam, o nosso poder e a nossa força aumentam. E nós, então, criamos, né, as causas para realizar os 3 corpos de Buda, o Dharmakaya, o Sambhogakaya e o Nirmanakaya, né, o corpo, palavra e mente de todos os Budas, e para atingir a iluminação. Yes? Okay. After this, we absorb Guru Heruka and Mother Vajrayogini into our heart. Yeah, we experience our Guru's mind of new bliss and emptiness. Yeah. Depois disso, nós absorvemos Guru Buda Heruka e a Mãe Vajrayogini no nosso coração. Yeah. Okay. And then we arise as Guru Heruka, embracing Vajrayogini, and all that exciting part we will do after we receive the initiation with Rinpoche. Okay. E depois disso, a gente surge como na forma de Heruka e Vajrayogini. E aí, a partir daí, a gente vai ver na iniciação, quando a gente fizer a iniciação. Next week. Na próxima semana. Okay, has anybody got any questions? Então, alguém tem alguma Cesar, what do you want to say? pergunta? É uma dúvida minha. Você deu as três correspondências, né? Yeah. Que você tinha colocado... As 3 correspondências que você fez, que a gente ficou vendo para comentar a Tanka. É que você falou de Vajrapani, você colocou como sol. Vajrapani não seria o eclipse? Vajrapani não estaria relacionado ao eclipse? It depends, no? Depends. Yeah. Tá. It's because, look, how to say, when we visualize like in astrology, no, we have 3 patrons of astrology, like Manjushri, Chenrezi and Vajrapani, okay? So, if we visualize them, let's say, on our body, then Manjushri is in the crown chakra, Chenrezi is here, and Vajrapani is in the heart chakra. Why? Because Vajrapani is like Ekshobhya. We want our mind to be very stable, isn't it? Yeah, okay? Yeah. So that's why Vajrapani is here, yeah? And we imagine that our energies are gathering into our heart chakra, yeah? Okay? Like in self-healing, no? When we do Om Maha Sukha Hum, yeah? This is the same as saying the sun and the moon is kissing, isn't it? Yeah? Yeah, those energies are meeting in the heart, yeah? Okay?
And then hopefully the subtle energies are gathering and the subtle minds are appearing, yeah, okay? So we say all this in self-healing anyway, okay, but just with different words, okay? Yeah? Yeah, we have many ways of explaining all these things, yeah? But, you know, we need to meditate and feel it, yeah, okay? Bom, não sei se eu entendi direito, mas enfim, ela estava falando ontem na astrologia, então, né, que tem as energias de Manjushri, Cherenzi, Vajrapani. Então, no chakra da, se for em relação aos chakras, no chakra da coroa tem Manjushri. Throat is Chenrezi. Na garganta Cherenzi, no coração Vajrapani. Né? Because today you said different. You said that. What did I say? Today you said. It's That's the the same, same, yeah, ok. Increase, stable and absorbing. Yeah. Ok. Então, é isso. Como na prática de autocura, que a gente precisa, então, de Vajrapani no coração para estabilizar essa energia, né? Então, quando a gente junta, né, a energia se absorve no coração. Então, é a energia do Sol e que beija a Lua, né? E aí tem o eclipse. Como na prática de autocura, né? Que você tem a energia no Mahasuka, né? Que a energia vermelha e branca, bodhicitta vermelha e branca, se absorvem no coração. E aí, então, você tem a energia do eclipse, né? Da união. Hopefully some positive experience of meditation, yeah? We hope when we do have some positive experience of meditation when we do this, yeah? Okay. Então, quando a gente faz isso no Mahasuka, né, que as duas energias então se unem, se absorvem, né, a gente supostamente esperamos que a gente tenha uma boa experiência, uma experiência boa, uma boa sensação. E aí a nossa mente, então, essas energias se unem, né, e a nossa mente sutil surge. Né, dessa união. Yes? We do this and we meditate. Yeah? Então, aí quando a gente faz isso, a gente deve meditar. Okay. Gabriel, please. Você falou algumas vezes sobre Vajrayogini e Vajravarahi. Same. Mesma. It's like, for example, here in Brazil, no? So people have like one name and then like a short name or another name, and it's the same person, isn't it? Yeah. Okay. Like you have a lot of this, no? Yeah. Like people having several names. Yeah. Like So Vajravarahi and Vajrayogini is the same. Yeah. Okay. Like in the Haruka Tantra, let's say Mrs. Haruka is called Vajravarahi. Okay. Yeah. Diamond Sao. Yeah. But she's actually the same as Jetsun Dorji Neljoma Vajrayogini. Okay. Yeah. Same person. Yeah. Yeah. Então é a mesma, né? Como aqui, como no Brasil, que uma pessoa às vezes é chamada de vários nomes diferentes, né? Tem formas diferentes de chamar a mesma pessoa. Então a Vajrayogini é Vajravarahi. Like Fernanda Fé, no? For example, yeah, okay, same, no, isn't it? Same person. Yeah? Então, sei lá, se eu sou Fernanda e me chamam de Fê, eu sou a mesma pessoa, né? Então a Vajrayogini e a Vajravarahi são a mesma. Né? Então, no Tantra de Heruka, né, como se ela fosse a senhora Heruka, então ela é Vajravarahi, mas é a mesma, não tem diferença. A minha dúvida, porque assim, uma pessoa anotou uma coisa e eu anotei outra, então está tendo uma divergência. Okay, there's a kind of Okay. So, Sorry, in Portuguese. In Portuguese? Está havendo uma divergência. Que eu anotei. Fala no microfone. No microfone, eu estou falando. Ó, há uma divergência. Eu anotei que no increase, que é um aumento, a gente inspira, certo? Tem a ver com inspiração. What's going Inspira, expira, non pira, no? This is your thing, no? Não, mas... Bastante. No abiding. E no estabilizar ou no abiding, eu coloquei expirar. No, expira, no. It says absorb into the central channel, yes? Não,
Não, inspira, segura. Segura, mantenha a respiração, segura. It said, okay, it says, in our, what I was talking about is breathe in, hold your breath. Hold. We don't breathe out, the energy absorbs into the central channel, okay, that's what they put, yeah? I mean, of course, we breathe in, we hold, we breathe out naturally, yeah? But in this, we imagine that every time we breathe in and hold the breath, it stays in the central channel, yeah, okay? Yeah? That's what it was saying, yeah, okay? Ok, so, Sorry? absorving Não no entendo. central, absorver no central channel tem a ver com a absorção. Então, é isso. Okay. Com a absorção. Então a resposta é que a gente, o movimento é inspira, você segura e absorve no seu canal central. Então, claro, a gente vai inspirar, naturalmente a gente vai expirar, mas na meditação a gente vai imaginar que a gente vai inspirar e que essa energia se mantém no nosso canal central. Essa que é a meditação, por isso que é dessa maneira. Tá? Lama, no outro dia você falou das ocasiões que Buda manifestou e deu o Tantra de Kurukuli. Queria saber se há uma resposta curta para você falar como foi que ele manifestou Heruka. Well, in the Heruka Tantra, in the beginning, no, it explains that in India, no, there was many people who were like following the practice of Ishvara, like one kind of wrathful form of Shiva, yeah, and then they were kind of little bit going crazy with desire, okay, and they were not achieving liberation, yeah. So in order to liberate those beings, the Buddha manifested like the same form, exactly like Ishvara, yeah, so like this with 4 heads and 12 arms, like, yeah. And then, but in a more brilliant way, you know. So then all the followers of Ishvara said, okay, old Ishvara we don't like, new Chakrasamvara we prefer, and started to follow the Buddhist version instead, yeah. So then the Buddha in the form of Chakrasamvara was able to guide people who were previously doing the Ishvara practice on the right spiritual path, yeah, okay. So this is the Buddhist legend. So they say in the 24 holy places of this world, which are all like temples in India, yeah, like Shiva temples, they were doing this, yeah, okay. Then on top of that, the Buddha manifested this new extra brilliant form called Chakrasamvara, and their minds were attracted towards the Dharma, okay. Yeah. Uhum. Yeah, so basically this is what it says in the Heruka Tantra, okay? Yeah. Bom, então no Tantra de Heruka se conta essa história, né, dessa origem, que na Índia, nessa época, tinham muitos cultos, práticas a Ishvara, né, e as Ishvara is the wrathful form of Shiva, okay? que é a forma irada de Shiva. Só que as pessoas faziam isso de uma maneira que elas estavam ficando loucas, né, com muito desejo, né? Not freeing their minds. Não estava libertando a mente delas do jeito que elas faziam a prática. Tinha muitos e aí Buda então se manifestou na forma de Ishvara, né, para esses praticantes, para essas pessoas, só que mais brilhante, de uma forma mais radiante. E aí, para atrair as pessoas. E elas preferiram essa forma nova, né, esse novo Chakrasamvara. E aí, então, o Buda atraiu essas pessoas para o Dharma, né, para guiá-las para esse caminho espiritual melhor, mais correto. E então se diz que ele se manifestou em todos os templos onde tinha essa prática, esse culto na Índia, e que são os diversos, os 24 pontos, né, de Heruka, da prática de Heruka, são esses 24 templos onde eram feitas essas práticas. These places are still there in India. They're called the Jyotish Lingam, yeah, where there's like the Shiva Lingam, it's called the Shiva Lingam of light, yeah, okay, and on top of that is the Heruka places, yeah, okay. These 24 places, yeah, they're still, the temples are still there, you know. They're called the Jyotish Lingam, yeah. Jyotish means light, yeah, yeah. Lingams of light, yeah. And on top of that, we believe on top is the Heruka Mandalas, yeah, okay. So these places are still there in India, yeah. The only thing is, unless you look Indian, they won't let you in, yeah. No, they do. Yeah. Varanasi, they do. Oh, really? The Vishwanath Temple, which is called the Golden Temple. But I think that maybe you can pass. No. Só falando em português, então.
Eu estive lá esse ano, e chama Vishwanath Temple, é um dos 24 lugares de Haruka. Estava eu, Gabriela, Francesco, etc. E você vai lá, inclusive os estrangeiros não tem que pegar fila, só mostra o passaporte. E você entra sem pegar uma fila que demora horas para entrar, tanta gente. E então tá lá. Antigamente não podia. Eu lembro a primeira vez que eu fui para Varanasi, não podia. Hoje pode. E é um lugar muito forte. That's good to know. Yeah? Muito, muito então, forte. é isso que ela está falando, que esse lugar que o monge Daniel está falando é em Varanasi, que é um desses 24 lugares de Heruka. The Golden Temple. Que é o Templo Dourado. Dourado ou Vishwanath Temple. Vishwanath. De Vishwa. E aí, esses 24 lugares ainda existem na Índia, que você pode ir lá visitá-los, que são chamados os templos de luz. Como é que é? Qual que é o nome? Tem o Shivalingam, né? Shivalingam. Elas têm um pedaço de pedra. Yeah, but that's not the real one. The real one is with light above it, yeah? Então é como representando o membro masculino do próprio Shiva. Entende? Em cima de uma Yoni. Nossa. Então tá. Desculpe. Essas coisas não é para falar. Essas coisas. Tá, já deu para entender, então. Is that right what I'm saying? Well, and it's anyway. In Hinduism, very sacred, no? Okay, yeah. Anyway, so that's good to know that we can go to those temples, actually. At least one of them, yeah? Que dá para visitar esse templo em Varanasi. Okay. Any more questions? If not, maybe we can stop. Yeah? Lama, por que a Vajrayogini nessa prática se manifesta da letra Ri e não Ba? Que a letra semente dela não seria a letra Ba? Honestly, I don't know, because it's a translation, no? Like we showed you, no? The ancient text, yeah? And it says like that. Shri is like the female energy generally, yeah? So all I can tell you is many female practices like Saraswati and like this form of Vajravarahi, many others are coming out of Shri, yeah? Okay? Yeah, Kurukuli, yeah? Many female Guru Buddhas, they arise from Shri, yeah? Okay? Shri somehow symbolizes like Shakti, like female energy, yeah? Okay? Yeah? Shri. No, Shri, no. H-R-I. H-R-I-H. Shri, okay? Yeah? Yeah, not Shri. 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 Eu não entendi a pergunta, na verdade. She said, why is it Shri? Why is Vajravarahi Vajrayogini arising from Shri in this meditation? Tá. Yeah? Então... like I say, honestly, I didn't make it, no, but I imagine it's for this reason, yeah? Okay? Então, a razão, enfim, Lama imagina que seja isso que está escrito nos textos, assim, em muitas práticas femininas de Budas, de divindades femininas, que elas surgem do Ri, porque esse som Ri está ligado com a energia feminina, né? A vibração da Shakti, da energia Female feminina. creative, like here, for example, red sun. Do you remember? Yeah. It's also somehow indicating that, yeah. Okay, and we said like Shugnetim, yeah, white, red, and black, yeah. Moon, sun, moon, and eclipse, yeah. Yeah. So also like the sun is indicate like in Tantra, no? The sun is female and the moon is masculine, yeah? Yeah. Why? Because in the Indian worldview, let's say, the female is the creative, yeah? Not the male, okay? Yeah. Why? Because, because women can grow other people's brains and hearts and lungs and things like that, yeah? We can grow other people, yeah? Yeah, we have the Shakti, the creative energy, okay? Yeah, no, this is the Indian Tibetan vision is this, yeah, in Tantra, yeah? It's the opposite from what we think in the West, yeah? Okay? In the West, mainly the sun is male and the moon is female, isn't it, yeah? Okay? But in the Indian Tibetan point of view, it's the other way around. The female is the sun, yeah? Okay? I don't know if it's in the West. I think it comes from Chinese. Usually, I don't know, me personally, I always thought the moon was female, like in poetry and literature and songs and things I heard. In German, it's...
Oh, okay. Então, ela está falando que então, Uri, né, que é esse som da Shakti, da energia feminina, que é, como falou, né, o sol no budismo tibetano, na cultura indiana, veio lá da Índia. O sol é associado ao feminino e a lua ao masculino, ao contrário do que muitas vezes a gente ouve aqui, né, no Ocidente. Porque na Índia se acreditava que a energia feminina, né, é o sol, porque é a energia, o Shakti, é essa energia de criação, né, que cria, porque o feminino, né, a mulher pode criar, né, crescer uma pessoa, fazer crescer uma pessoa dentro dela, né, então essa energia de criação, é isso. Okay. Enough? Okay, no, sorry, 1 second, Gisele. My acupuncturist told me I have to drink more water, yeah? So now I really need to go to the bathroom, okay? I'm following my acupuncturist's advice, and I keep on... So, is this an important question? Yeah, maybe better, yeah? Anyway, I think maybe we, it's great, a nice foundation for the initiation next week, at least half the practice, some major things to think about. Yeah, it's very beautiful practice, okay? So please, obviously, buy the sadhana and then come back when Lama Gangchen Rinpoche is here, and you will enjoy so much to receive this practice from him, okay? So I think for today that's enough, yeah? Yeah? Então, por hoje, a gente pode ir parando por aqui. A gente viu a maior parte das coisas, né? Vimos metade da sadhana, então deu para criar uma base boa para a iniciação, que vai ser na semana que vem. Então venham todos, porque com certeza todo mundo vai gostar muito dessa iniciação, que essa prática é realmente muito bonita. Okay, so let's dedicate, let's dedicate that we, our friends, our family, our society, our guru, our planet all has more long life. Why not? Yeah, okay. Yeah. Então vamos dedicar para que o nosso planeta, a nossa sociedade, os nossos gurus tenham longas vidas. Our family, as nossas famílias e nós mesmos. Yeah? Okay. Om Vishwa Shanti Hum. 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 Por el poder da verdade, paz e alegria agora e sempre. Pelo poder da verdade, paz e alegria agora e sempre. Pelo poder da verdade, paz e alegria agora e sempre. Nimo dele sendele, nime kuyandele shin, ni sentatu dele pel, concho sungi jingilo, concho sungi nudruso, concho sungi tashisho. De sol a sol, a noite a meio-dia, possam-nos três joias conceder-nos suas bênçãos. Possam-nos três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações. Possam-nos três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Okay. Obrigada. Obrigada. Okay. Até martes, não? Até terça-feira, não? Okay. Terça.